E aí, pessoal, nessa aula nós vamos focalizar as propriedades dos compostos orgânicos. Propriedade de composto orgânico é vamos dizer assim, uma parte do conteúdo de orgânica que é bem cobrado nos vestibulares, inclusive no Enem. Então, as propriedades dos compostos orgânicos a gente procura dividir em partes, né, em aulas diferentes, para que a gente possa focalizar bem cada ponto. Então, nós vamos dividir em solubilidade, que é a aula de hoje, e na sequência, na próxima aula, nós vamos falar de ponto de ebulição, que são geralmente as propriedades mais cobradas. Então, tanto solubilidade como ponto de ebulição são duas coisas que dependem, dentro da química orgânica, do tipo de ligação química entre as moléculas orgânicas, ou seja, das atrações intermoleculares e, consequentemente, está ligado à polaridade. Então é importante, naturalmente, que você, pegando a aula de ligações químicas, vai melhorar mais a compreensão, vai ampliar a sua visão sobre a questão que a gente está falando agora, né? Porque dentro de química, assim, uma aula vai ajudando a outra aula. Mas a gente pode dizer que, de forma assim mais objetiva, que as ligações intermoleculares, elas se dividem em duas partes. Você tem as ligações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo permanente. Essas ligações que nós chamamos de dipolo permanente são as ligações que envolvem as moléculas polares. E a gente tem o tipo de ligação, né, outro tipo de ligação denominada dipolo temporário, que alguns autores chamam de forças de Van der Waals, ou dispersão de London, ou dipolo induzido. Aí esse tipo de ligação envolve as moléculas apolares. Então, como a gente comentou, as propriedades dos compostos orgânicos dependem de polaridade, e polaridade depende do tipo de ligação intermolecular, ou seja, as coisas estão interligadas. Definir polaridade de composto orgânico não é uma tarefa muito fácil, né? Porque são muitas informações para que você possa agrupar. Mas, visando essa situação, para viabilizar para você, para que você tenha uma compreensão mais prática, eu procurei organizar as funções orgânicas em grupos. E esses grupos estão formados em função da polaridade de cada substância. Porque nós vamos falar nessa aula, o foco nosso nessa aula é solubilidade de composto orgânico. E solubilidade depende de polaridade. Então vamos falar primeiro de polaridade. Então, olhando aqui para esse demonstrativo, então eu procurei dividir as funções orgânicas em 4 grupos, de acordo com o critério polaridade, ok? Então, no grupo 1, eu coloquei as funções orgânicas de polaridade consideradas altas. No grupo 2, estão as funções orgânicas de polaridade média. No grupo 3, estão as funções orgânicas de polaridade baixa. Ou seja, aquelas que têm polaridade, vamos dizer assim, de valores pequenos, que está perto da polaridade, mas que ainda são consideradas polares. E no grupo 4 estão as funções consideradas apolares. Então vamos discutir primeiro o grupo 1. Então o grupo 1 nós temos ácido sulfônico, amida, ácido carboxílico, álcool e amina. Então essas 5 funções orgânicas são as funções que têm polaridade mais alta. Às vezes a gente pega a questão para avaliar, né, que eles comparam uma função com a outra. E aí eu coloquei uma ordem de polaridade para o grupo 1.
Então ali está dizendo o quê? Que ácido sulfônico é a função orgânica entre as 5 que estão aqui listadas, mais polar. Mas é importante que você entenda o seguinte, que a polaridade também depende do tamanho da cadeia carbônica. É uma coisa que a gente tem que ir com calma tentando entender. Então, quando eu coloco esse comparativo do grupo 1, nessa ordem de ácido sulfônico maior que amida, amida maior que ácido carboxílico maior que álcool maior que amina, eu estou falando de polaridade. Isso eu estou comparando essas 5 funções considerando massas próximas, né? Massas molares próximas. Ou seja, a massa molar do ácido sulfônico estando próxima da massa molar da amida, porque se a massa molar crescer muito, aí ela já passa vamos dizer assim, a mudar essa linha. Aí a gente vai entendendo aos poucos. Então vamos tentar organizar de forma que não fique confuso. Então, se eu pegar uma questão para resolver e nessa questão aparecer uma dessas uma não, né? As cinco funções, vamos dizer assim, e eu tiver que diferenciar quem é mais polar, se elas apresentarem massas molares próximas, é essa ordem que a gente vai aplicar, ok? Aí, o grupo 3, eu vou pular o grupo 2. O grupo 3, onde está éter, fenol, nitrocomposto e éster, são funções de polaridade baixa. O grupo 4 são as apolares, onde eu tenho hidrocarboneto e aleto simétrico. Mas a gente sabe que existe cetona, que não foi listado aqui, existe aldeído, que não foi listado aqui, existe enol, que não foi listado aqui. E onde é que estão essas funções? Então, essas funções que o professor não falou, você vai enquadrar no grupo 2, grupo de polaridade média. Então, na ordem de polaridade, se a gente comparar grupo com grupo, 1 é mais polar que 2, 2 é mais polar que 3. E 4 é o que? Apolar, ok? Aí, você tendo a ideia de quem é polar, quem é apolar, quem tem polaridade menor, quem tem polaridade maior, aí você vai compreender o que é solubilidade. Aí existe uma regra dentro de orgânica, né, que diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante. O que é que significa? Que uma substância polar dissolve outra polar. Que uma substância apolar dissolve outra apolar. E que uma substância polar não dissolve substância apolar. Aí o que é que ocorre? Geralmente as questões, né? A gente tem que sempre falar de questão, porque nosso objetivo é resolver as questões. Geralmente as questões elas colocam alternativas com funções químicas diferentes. Então, se a gente tiver funções químicas diferentes, como é que a gente vai amarrar o critério solubilidade, que é o objetivo? Então, quando a gente fala de solubilidade, a gente tem que entender solubilidade em quê? Não é? No que é que você está se referindo? É solubilidade em água? É solubilidade em gordura, em óleo? A gente tem que ter uma referência, ok? Mas, para você conseguir interpretar, você tem que saber o quê? Saber como estão constituídos esses grupos, né, que é importante, e saber essa regrinha, que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar e polar não dissolve apolar. Eu queria fazer uma consideração, passar o orgânico. Olha, os sais orgânicos a gente tem que dar um tratamento à parte. A gente sabe que os sais orgânicos são derivados de ácidos carboxílicos, né? O que é um sal orgânico? É quando você tem um ácido carboxílico reagindo com uma base inorgânica. Então você vai ter um sal orgânico. Os sais orgânicos eles são iônicos, são compostos iônicos, porque tem ligação química iônica dentro dele. Aí, solubilidade de sal orgânico, já que essa aula ela é referente à solubilidade. Então você tem que saber o seguinte: os únicos sais orgânicos que são solúveis em água
são os sais dos metais alcalinos e amônio. O restante, os sais restantes são insolúveis, ok? Bem, quando a gente fala de solubilidade, a gente não pode esquecer de fazer uma referência à função álcool. Olha, aqui o professor demonstrou aqui a formulazinha do etanol. Então nós temos aqui o etanol. Então todo álcool, ele tem, tanto na sua estrutura, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Então qual é a parte apolar do álcool? Que é a cadeia carbônica. Qual é a parte polar? É o grupo funcional. Aí, por essa razão, álcool é uma função química que consegue, vamos dizer assim, dissolver uma quantidade maior de substâncias. Por quê? Porque o álcool tanto tem a parte polar como tem a parte apolar, não é? Então, ele se combina com várias substâncias químicas. Ele tem as duas coisas. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que álcool ele dissolve gasolina. E a gente sabe que álcool dissolve água. E a gente sabe que gasolina e água são imissíveis. Então, por que gasolina e água são imissíveis e o álcool consegue dissolver os dois? É porque gasolina é apolar, a água é polar, polar não dissolve apolar. Mas o álcool, como ele tem as duas partes, com essa parte apolar ele dissolve gasolina e com essa parte polar ele dissolve água. Então existem substâncias que têm essa capacidade. Uma delas é o álcool, né? De ser miscível tanto em polar como em apolar. Ok? Aí veja bem, diante dessas informações, né, antes que a gente passe aqui para avaliar esses exemplos, para que a gente possa fechar a ideia sobre solubilidade, então é importante você entender o seguinte, né, para dar a geral, para que a gente comece a aplicar. Então, para que você consiga perceber se duas substâncias são miscíveis, é importante que elas sejam semelhantes em termos de polaridade. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Quando você tem polar e apolar, elas são immiscíveis. É importante você ter álcool na cabeça, a ideia de álcool. Uma outra coisa que a gente tem que reforçar é o seguinte. Toda função química, orgânica, a cadeia carbônica é a parte apolar. Então, se a cadeia carbônica cresce, está crescendo o quê? A parte apolar. Se está crescendo a parte apolar, aquela substância química fica menos solúvel em água. Então, olha o que o professor está dizendo. Uma função química, à medida que a cadeia carbônica dela vai aumentando, está aumentando a parte apolar, a solubilidade dela em água diminui, porque a água é polar. Aí o que é que ocorre? À medida que a cadeia aumenta, a solubilidade em água, que é polar, diminui, mas a solubilidade em lipídios, né, faz o quê? Aumenta. Porque lipídios são o quê? Apolares. Então, para não deixar dúvida, à medida que a cadeia carbônica aumenta, a solubilidade em água diminui e a solubilidade em lipídios aumenta. Ok? Então vamos aqui aplicar agora nessas ilustrações para ver se ficou claro essa ideia de solubilidade. Aí na sequência, na próxima aula, a gente vai falar de ebulição. Mas vamos lá. C2H6 mais água. Será que essas duas substâncias são miscíveis? Será que uma dissolve a outra? Aí o que é que a gente tem que fazer? Verificar se a substância é polar, se a substância é apolar, não é? Tem que visualizar isso. Isso aqui é um hidrocarboneto. Veja que hidrocarboneto está no grupo 4. Então, hidrocarboneto é o quê? Apolar. A água a gente sabe que é polar. Então, o hidrocarboneto que é apolar, junto com a água que é polar,
Então, o que é que diz a regrinha? Polar não dissolve apolar. Automaticamente, aqui é o que? Imissível. Imissível, ou seja, essa mistura é heterogênea. Vamos na letra B. C2H6 é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto está no grupo 4, é o que? Apolar. CCl4 é o tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono é um haleto. Por que haleto simétrico, professor? Haleto simétrico é quando os halogênios opostos são o que? Iguais. Então existe uma simetria nas ligações. Então, o tetracloreto de carbono é um haleto simétrico, ele é apolar. O que é que a regra diz? Apolar dissolve apolar. Então, se apolar dissolve apolar, essa letra B vai formar uma mistura homogênea, porque uma substância dissolve a outra. Aí aqui vai ser o quê, gente boa? Miscível. Miscível. Tudo bem? C8H18. O que é C8H18? C8H18 é um hidrocarboneto. Isso aqui é uma gasolina, tá vendo? Isso é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar. A água é uma substância polar. Apolar com polar não dissolve, é heterogêneo. Então aqui é o que? Imissível. Imissível. Vamos para a letra D. Gasolina, um hidrocarboneto, né? Isso aqui é um hidrocarboneto. Então, se é um hidrocarboneto, é apolar. Gordura é lipídio. Então, lipídio é apolar. Então, apolar com apolar, isso aqui é o que, gente boa? Miscível. Ou seja, um dissolve o outro, vai formar uma mistura homogênea. Aqui nessa letra E e na letra F, verifique que C2H5OH é a fórmula química do etanol, do álcool etílico. Aí eu estou colocando o álcool etílico com gordura. Gordura é apolar. Aqui na letra F eu estou colocando o álcool etílico com água. Água é polar. Só que aqui se trata de álcool. Álcool a gente sabe que tem as duas partes. Então o álcool tem parte polar e tem parte o quê? Apolar. Vamos dizer assim, vamos organizar, ficou na posição errada, né? Então vamos colocar assim, que álcool tem a hidroxila, que é a parte polar, e tem a cadeia, que é a parte apolar. Como ele tem a cadeia, que é a parte apolar, então a cadeia, que é apolar, vai dissolver a gordura, que também é apolar. Então essa mistura, ela é homogênea. Ela é o que? Miscível. Miscível. Agora aqui embaixo eu tenho a mesma substância, tá vendo? Já com água. Só que álcool a gente sabe que tem a parte apolar e tem a parte polar. Então agora o álcool vai se combinar com a água com sua parte polar. Então, aqui está a explicação. Eu poderia até dizer que igualmente com álcool a gente tem sabão, que acontece isso. A gente tem detergente, né, que são substâncias que têm as duas partes, tá vendo? Apolar e polar. Por isso pode se combinar com substância apolar e com substância polar. Então aqui vai ser o quê? Miscível. Então, gente boa, você é só colocar na cabeça uma coisa. Solubilidade depende de polaridade. E polaridade você tem que memorizar esses grupos, essa organização, aí não tem erro. E essa regrinha aqui, não é isso? Ok. Então até a próxima aula, espero que você tenha entendido. Um abraço.